Tempo de contribuição, idade mínima, sistema de capitalização. Vem aí a reforma da Previdência? O assunto está em alta, mas você sabe o que de fato vai mudar? Este é o tema do Opinião Minas de hoje. A reforma da Previdência Social deve entrar na pauta desta semana do Congresso Nacional. A expectativa é que a Câmara instale ainda hoje uma CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para analisar a proposta enviada em fevereiro pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Se aprovado, o termo segue para uma comissão especial responsável por analisar o mérito da proposta. Pela estimativa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a reforma da Previdência deverá ser votada no plenário da Casa em maio. Mas o que de fato vai mudar? Quantas pessoas serão afetadas? E você, está a par de toda essa discussão? Quem vai nos orientar, ajudar a entender tudo isso é o advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, Roberto Carvalho. Bom dia para você, Roberto. Tudo bem? Bom dia a todos, que eu não dei bom dia hoje. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para esclarecer sobre a proposta de emenda constitucional número 6. Roberto, é um programa delicado, né? As pessoas, acho que ainda falta um pouco de informação das pessoas entenderem de fato o que são essas propostas. Mas a primeira coisa que a gente quer saber, essa proposta dessa reforma, a reforma da Previdência, realmente é necessário de ser feita? Primeiramente, nós temos que ressaltar que a proposta ela é necessária no sentido de reformar os nossos regimes previdenciários. Nós precisamos estudar a reforma da Previdência Social. Não há dúvida que precisamos estudar uma série de modelos que estão equivocados, sobretudo no que diz respeito ao custeio, às fontes de custeio, que tem muitas incongruências, muitas inconsistências, porém o governo está utilizando uma forma inversa. Ao invés dele começar a discutir o custeio da Previdência Social, que tem várias inconsistências, várias incongruências, ele está começando pela discussão da retirada de benefícios. Então, aí começa o equívoco do governo federal. Né? Então, a reforma ela é necessária. Ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Nós temos que retirar, nós temos que modificar algumas regras na concessão de benefícios previdenciários, mas a principal reforma, ela precisa ser feita na governança, na gerência e no custeio da Seguridade Social. A gente fala de um rombo, a gente escuta falar de um rombo da Previdência, bilionário e tudo mais, isso procede de fato? Nós temos uma situação em que o governo hoje desvia. Antes desviava 20% do orçamento da Seguridade Social através de um mecanismo chamado desvinculação da Receita da União e hoje ele desvia 30% do orçamento da Seguridade Social. Então isso, nos últimos 10 anos, representa mais de R$1 trilhão. Então é preciso acabar com essa desvinculação. Se nós temos contribuições que são destinadas especificamente para o custeio da Seguridade e a Previdência está inserida na Seguridade, não tem sentido você retirar dinheiro de um programa que se diz deficitário. Então existe um equívoco no discurso oficial. Então, e também temos várias desonerações tributárias, nós temos anistias fiscais, nós temos os chamados refis, que são os parcelamentos fiscais, o problema da cobrança dos grandes devedores. Então, há vários gargalos que precisam ser enfrentados antes de se falar em retiradas de direitos sociais da magnitude que tem sido proposta nessa proposta de emenda constitucional, que é a PEC número 6. Eu gosto de falar, é muito importante o cidadão saber essa PEC número 6, que é a proposta de emenda constitucional número 6, que foi encaminhada nesse ano de 2019 e que vai, na verdade, não vai reformar a Previdência, ela vai demolir, ela vai destruir a Previdência Social tal como nós conhecemos atualmente. Antes da gente falar desses pontos de mudanças, eu queria saber o seguinte, você falou de gargalos aí, né, de dívidas e tudo mais, como que fica essa questão, esse rombo do qual eles falam, que você explicou aqui pra gente, como que ele é visto lá fora? A gente tem prejuízo, por exemplo, na relação dos investidores aqui no nosso país? Olha, não há dúvida que o discurso oficial é nesse sentido, de que a Previdência está falida, que a Previdência está quebrada, e isso gera uma desconfiança por parte do mercado financeiro. E o discurso do governo é que nós temos que reformar a Previdência para atrair investidores, para gerar crescimento econômico, que a Previdência é a vilã
de todos os nossos problemas. Sim. Isso não é verdade. É fato que a Previdência, ela tem problemas, ela tem uma série de regras que, inclusive, precisam ser modificadas, sim, agora não da maneira como está sendo proposta. Essa é a discussão, inclusive, que nós estamos, assim, muito indignados, é a forma como essa proposta foi encaminhada. Ela foi elaborada exclusivamente por economistas, não foram ouvidos os trabalhadores, não foram ouvidos os movimentos sociais, e isso é um ponto que compromete a própria legitimidade dessa proposta de emenda constitucional. Então, esperamos que o Congresso vá fazer esse papel, porque o Congresso é o representante, né, principalmente na Câmara, é o representante do povo, são os representantes do povo. Nós vamos explicar como que funciona esse trâmite todo, mas eu queria convidar você para poder chegar aqui pertinho da tela com a gente. Roberto, pode vir aqui. A gente tem alguns dados. Uma das justificativas também é em relação ao envelhecimento da população. A nossa taxa de fecundidade hoje é baixa, as pessoas têm menos filhos. Então, hoje a gente funciona num sistema que os mais jovens, a gente pode dizer que paga pela aposentadoria dos mais velhos. Explica para a gente essa questão de dados, da idade, da população idosa que a gente tem hoje no nosso país. Nós temos um sistema previdenciário que ele foi estruturado com a Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 8.213 de 1991. E lá não foi estabelecida uma idade mínima para o regime geral, que é do INSS. Basta ter 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Então, é importante nós discutirmos a criação de uma idade mínima, mas de uma forma gradual. A grande discussão que se apresenta é que essa idade mínima, ela não pode ser estabelecida de uma forma abrupta, sem uma regra de transição longa, não uma regra de transição curta como está sendo proposta, né? Então, não há dúvida que a Previdência ela tem que ser sempre readequada, porque existem questões demográficas. Como a expectativa de vida vem crescendo. Que vem crescendo. Né? Como a gente está vendo aqui nesse gráfico. Exatamente, mas precisamos também de cálculos, chamados cálculos atuariais, para que justifique essa reforma, porque nós não precisamos, a nossa expectativa de sobrevida não é igual na Noruega, não é igual na Alemanha. Então, nós estamos criando idades que são similares ao que é adotado em países europeus. Então, não dá para transplantar um modelo que é uma expectativa bem acima da realidade brasileira para a realidade nacional. E o governo não apresentou nenhum estudo econômico atuarial que justifique essas idades mínimas tão gravosas de 65 e 62 anos para os brasileiros. Nós vamos explicar isso aí, sobre essa questão da idade também. Só queria um último comentário, falar da nossa taxa de fecundidade que vem caindo também, né? Perfeito. Então, você... De que forma que isso impacta essa questão? Mas existe um outro ponto. É importante também analisar, nós não podemos só analisar a questão da fecundidade e do aumento da expectativa de sobrevida. Nós temos que analisar também a questão da empregabilidade, da formalização das relações de emprego, porque hoje nós temos quase mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, temos uma taxa de informalidade muito grande, então isso tudo compromete a arrecadação. Então, nós não temos que focar somente nessa questão demográfica. Nós temos que analisar isso em conjunto com outros fatores, questões, né? Inclusive a retomada do crescimento econômico do Brasil. Bom, a gente falou que hoje chega a CCJ essa proposta. Explica pra gente rapidamente como que é o processo, como que isso vai tramitar. Vamos mostrar a próxima tela aqui, para o Roberto explicar pra gente, depois que chega lá, que chegou a casa, o que vai acontecer, na verdade. Explica pra gente esse passo a passo, a gente fez aqui para vocês acompanharem e ficar mais fácil de entender. Bem, nós temos primeiramente a Comissão de Constituição e Justiça, cujo objetivo é analisar a constitucionalidade da PEC 287, ou seja, se ela fere alguma cláusula chamada cláusula pétrea, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Então, vai ser analisado em aproximadamente 5, 6 sessões se essa PEC ela é constitucional. Uma vez que essa Comissão de Constituição e Justiça ela analisar a constitucionalidade, for aprovada a constitucionalidade da PEC 6, ela vai ser encaminhada para uma comissão especial. Nessa comissão especial, nós teremos cerca de 40 sessões que vai analisar o mérito da PEC 6.
onde serão apresentadas nas 10 primeiras sessões diversas emendas. Os parlamentares podem apresentar modificações à PEC apresentada, a proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo. Então, ali poderão ser analisadas mudanças no curso dessa comissão especial. Depois da votação na comissão especial, é que vai para a Câmara dos Deputados. Ela tem que, no plenário, tem que ser votado por 2 vezes, por 3/5 dos deputados, né? Não é em isso? 2 turnos, e depois por 2 turnos no Senado Federal. É muito complicada a aprovação de uma mudança na Constituição. Existe um quórum extremamente qualificado, 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores, e por 2 turnos em cada uma das casas legislativas. Por isso que essa previsão do governo em aprovar em maio é completamente ilusória, né? A previsão de que isso vá transcorrer para o segundo semestre, para o final do ano. Né? Porque realmente a tramitação ela é lenta. São vários processos, como a gente está vendo aqui. E depois disso, o que acontece? Depois que a PEC ela é votada pela Câmara em 2 turnos e pelo Senado em 2 turnos, nós vamos para a promulgação. Ou seja, não precisa haver sanção ou veto presidencial. Então, o presidente ele não interfere na proposta de emenda constitucional. Aí, uma vez que ela é publicada, ela já entra em vigor. Se ela já for aprovada no Senado, ela já entra em tramitação. Já entra em vigor. Ela, uma vez que ela é publicada no Diário Oficial da União, ela entra em vigor. Então, o presidente da República, em matéria de proposta de emenda constitucional, ele não tem o poder de vetar ou sancionar proposta de emenda constitucional. O Congresso Nacional é que tem a palavra final em matéria de aprovação de alteração no texto constitucional. Ok, então agora vamos para as questões práticas para a gente saber o que muda de fato na nossa vida, na vida do brasileiro. Vamos passar a próxima tela aqui, gente, para a gente explicar todas essas questões. A próxima tela é a tela, vamos falar um pouquinho da idade. Enquanto o pessoal lá em cima está colocando aqui para a gente, vamos explicar um pouquinho da questão da idade para aposentar, tanto para homem quanto para as mulheres. O que isso muda de fato? Bem, como nós havíamos falado, desde a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.213 de 1991, no regime dos servidores públicos, isso mudou em 1998. Tem uma idade mínima de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Mas no INSS, no chamado regime geral, não existe idade mínima. 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. O governo ele quer modificar esse modelo, estabelecer que para você se aposentar, acabar com essa aposentadoria por tempo de contribuição e substituir por uma idade mínima, que a mulher tem que ter no mínimo 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição. Então, nós teríamos uma aposentadoria por idade em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição. O cenário para a mulher piora um pouco, então. Exatamente. A mulher, hoje, ela tem uma idade... Na verdade, hoje, nós temos 2 modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, 30 e 35 anos de contribuição, 30 para a mulher, 35 para o homem. E a aposentadoria por idade, 60 para a mulher, 65 para o homem, 15 anos de contribuição. A ideia é abolir essa aposentadoria de 30 e 35 e criar apenas a de 62 e 65. Então, para a mulher, a situação ela piora, porque ela vai ter mais 2 anos em relação à aposentadoria por idade. E também nós temos a situação em que não vai existir mais aposentadoria por tempo de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. Ok. Vamos para a próxima, então. Próxima tela a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do professor. Isso, o que muda para o professor, então? Professor, nós temos professor do ensino médio, infantil e fundamental. Hoje ele aposenta com 25 anos de contribuição para a mulher e 30 anos de contribuição para o homem. É uma regra que prevalece para o regime geral de previdência social. Se aprovada a PEC número 6, ele vai ter que ter no mínimo 60 anos de idade, homem ou mulher, então não há diferenciação com relação ao gênero, e 30 anos de contribuição. Professor do ensino médio, infantil e fundamental, volto a dizer, não inclui o professor do ensino superior, que aliás, já desde a emenda constitucional número 20 de 98, já foi excluído dessa regra diferenciada. Então essa é uma anomalia que nós apontamos de uma forma muito significativa. Exigir uma idade mínima de 60 anos
para uma professora, por exemplo, do ensino fundamental, é algo muito gravoso e diferente em relação a outros países, né? É uma idade muito elevada e nós consideramos indevida essa exigência dessa idade mínima de 60 anos para uma professora, por exemplo, do ensino fundamental. E sem qualquer diferenciação entre homem e mulher. Coloca os dois no mesmo patamar. No mesmo patamar. Agora, em relação ao trabalhador do campo, vamos ver que tem uma mudança também, né, para o trabalhador rural. O que está previsto de mudança para a aposentadoria rural, Roberto? Olha, hoje o aposentado rural, principalmente aquele pequeno produtor rural, aquele chamado segurado especial, ele aposenta com 55 anos de idade mulher, 60 anos de idade homem e tem que comprovar que exerceu 15 anos de atividade rural. É como se fosse uma assistência social, embora é pago pela Previdência Social. Então, o benefício de um salário mínimo, que é pago pelo INSS, isso representa um custo de mais de 100 bilhões de reais por ano, mas é uma forma de transferência de renda da área urbana para a área rural e uma forma de distribuição de renda fundamental para o país. A proposta apresentada, a PEC número 6, abole essa possibilidade do trabalhador rural, pequeno produtor rural, se aposentar independentemente de contribuição. Então, ele vai ter que contribuir pelo menos 20 anos e vai ter que ter uma idade mínima de 60 anos, homem ou mulher. Então, mesmo aquele pequeno produtor rural, ele vai ter que recolher pelo menos 20 anos para fazer jus a essa aposentadoria. Então, essa é uma preocupação também que nós... Pode trazer ao campo também, né? Nós temos uma preocupação muito grande, como aquele pequeno produtor rural vai conseguir recolher 20 anos para se aposentar. Né? Isso pode gerar uma grande miséria, porque há um problema também de falta de educação previdenciária. Essa informação de que esse trabalhador rural, esse pequeno produtor, que até então se aposentava independentemente de contribuição, bastando que ele comprove que trabalha na área rural, que ele vai ter que recolher 20 anos, essa informação vai chegar até ele? Certamente não vai. Então, esses trabalhadores não vão se aposentar. E aí, qual vai ser a situação deles? Eles vão ficar numa situação de extrema miséria, extrema mendicância. Que por isso é tão polêmico, né? Precisa ser revisto. Vamos para a próxima tela, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão dessa regra de cálculo do benefício. Como que ela é feita? Olha, o governo propõe que o cálculo seja feito da seguinte forma. O benefício vai ser calculado 60% do valor da média de 100% do seu salário de julho de 94 para cá. Hoje é calculado baseado em 80%, descarta 20% dos menores salários, então isso já piora, porque há um descarte de 20% dos menores salários e vai pegar todos os salários de julho de 94 para cá. E sobre essa média salarial, vai aplicar 20% se você tiver 20 anos de contribuição. A cada ano de contribuição que você tiver, além dos 20 anos, vai acrescentar 2%. Então, por exemplo, se você tiver 21 anos, você vai receber 22% sobre essa média salarial. Se você tiver, por exemplo, 25 anos, você vai receber 70% dessa média salarial. Para você receber 100%, você vai ter que trabalhar 40 anos. Né? Então, quer dizer, é uma redução também brutal. Só para vocês terem uma ideia, hoje como que funciona a regra de cálculo da aposentadoria por idade? 85% se você tem 15 anos de contribuição. Então, 85% vai cair para 60%. É uma mudança, é uma diminuição muito grande no critério de cálculo do valor dos benefícios previdenciários. E isso vale para todos os benefícios, inclusive para a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, todos os benefícios vão seguir esse mesmo critério. Então, se uma pessoa ficar inválida, ela tem 8 anos de trabalho, ela vai receber 60% da sua média salarial. Da mesma forma que a outra, ok. Bom, gente, em instantes a gente vai voltar a falar sobre a reforma da Previdência. Fique ligado aqui com a gente, Opinião Minas volta já e a gente vai voltar, inclusive, com pergunta de telespectador. Até logo. A polêmica reforma da Previdência, com o envelhecimento da população, ela é mais que necessária, mas a proposta apresentada pelo governo é a ideal? Fala-se numa economia de R$1 trilhão em 10 anos. Mas e o lado social? Foi pensado?
Com a gente aqui no estúdio, o advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, Roberto Carvalho. Roberto, você começou falando rapidamente com a gente, não aprofundei mais, mas eu queria aprofundar agora sobre essa questão da reforma ter sido pensada por economistas. O lado social ficou prejudicado? De que forma? Essa discussão. Não há dúvida. Nós temos um total desconsideração do impacto social que isso vai trazer. Só para a gente ter uma noção, o INSS hoje repassa para os municípios, cerca de 70% dos municípios sobrevivem com recursos do INSS que são pagos pelas aposentadorias. Isso representa mais do que o repasse da União para o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso é fundamental para as economias locais, para o funcionamento de vários municípios, várias cidades, também para a sobrevivência de milhões de brasileiros. O INSS hoje ampara 33 milhões de brasileiros, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais. Então, e também temos os benefícios de prestação continuada, que são os benefícios da assistência social, né, que são benefícios fundamentais para a dignidade, aí já nós estamos falando da assistência social, são benefícios fundamentais para os deficientes e para os idosos acima de 65 anos que estão na condição de pobreza, de miséria, de extrema pobreza. Uma das propostas, por exemplo, da PEC número 6 é estabelecer que para o idoso que tem acima de 60 anos, o benefício seja de R$ 400, ou seja, abaixo do salário mínimo, esse idoso que está em extrema pobreza, e só a partir dos 70 anos que vai passar a ser um salário mínimo. Então, isso não há dúvida que vai penalizar muito as pessoas que estão numa situação de extrema pobreza. Então, a gente vê que a proposta ela não visa combater privilégios. Esse é um discurso. Como é o discurso? Como é o discurso. Ela ataca veementemente o direito dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores de baixa renda. Mas outro ponto muito polêmico em relação à reforma é que os militares ficaram de fora dela, né? A gente tem um lado dos militares dizendo que eles não fazem parte da Previdência, que eles têm ônus do trabalho deles como a questão da periculosidade, não recebem hora extra, não podem acumular outro trabalho. Essas questões, essas peculiaridades, elas não deveriam, por exemplo, serem compensadas ou pensadas quando eles estão na ativa e não quando eles vão para a reserva? Perfeito, não há dúvida, os próprios os militares, eles reconhecem um grande setor, né, dos militares que é preciso fazer uma reestruturação. Hoje os militares eles recolhem 7,5% sobre o seu soldo, sobre a sua remuneração, somente para o custeio de benefícios de pensão. Inclusive, existe uma alíquota de 1,5% para o custeio de para as filhas casadas. Houve uma mudança em 2001, não houve uma mudança? Houve uma mudança em 2001, porém se permitiu aos militares que já tivessem no serviço militar das Forças Armadas que eles pudessem recolher 1,5% para manter esse benefício para as filhas, inclusive casadas. Então, essa é uma distorção absurda. Isso sim é um privilégio. Porque imagina, 1,5% não consegue financiar uma pensão, né, que pode ser paga de forma vitalícia. Então, essas questões precisam também ser discutidas, porque hoje o déficit da Previdência dos militares já chega a cerca de 50 bilhões de reais por ano e atinge apenas cerca de 396 milhões de pessoas. Enquanto o INSS, como eu acabei de falar, atinge 33 milhões de pessoas. Então, é um déficit que traz aí o que nós podemos dizer? Aí sim é uma concentração de renda. Enquanto o INSS, o regime geral, promove distribuição de renda, a Previdência dos militares gera concentração de renda. E essa justificativa que eles dizem que, na verdade, eles não fazem parte da Previdência por conta dessas peculiaridades, até que eu citei aqui anteriormente? É equivocado. Porque eles recebem, né, ou seja, a reserva, quando eles vão para a reserva ou a reforma, dependendo da modalidade, eles estão na inatividade, eles podem ser convocados, existem peculiaridades, entendo que tem que haver uma diferenciação sim, em relação aos proventos dos militares, eles têm que ter alguma diferenciação, mas eles não podem ser excluídos da reforma da Previdência. Isso é um discurso absolutamente equivocado e que nós combatemos de forma veemente. Os militares eles têm que ser incluídos na reforma da Previdência. Com regras diferenciadas, sim,
né? Como, por exemplo, nós entendemos para os policiais, para os professores, para os trabalhadores rurais, para quem trabalha em área insalubre. Nós temos que tratar os desiguais de forma desigual. Agora, eliminá-los da reforma da Previdência, isso é um discurso que contraria o que o próprio governo está dizendo, que é eliminar privilégios. E esse privilégio que nós acabamos de falar, para filha casada ter direito à pensão, isso não pode ser tolerado. Uma parte deles, inclusive, até apoia algumas questões como o tempo de trabalho, né? Que é de 30 anos eles, não é isso? Exatamente. Exigir o mínimo de 30 anos de contribuição, mas também tem que se discutir a contribuição previdenciária, que hoje é insuficiente. Não há nenhum cálculo atuarial em relação à previdência dos militares. É um sistema completamente insustentável. Então, nós temos que também discutir o aumento dessa contribuição previdenciária, porque hoje o servidor público civil, por exemplo, o servidor efetivo, concursado, ele recolhe 11% no mínimo sobre a sua remuneração. E quando ele se aposenta, ele continua contribuindo com 11% do valor que supera o teto do INSS, o servidor civil. O militar não, ele recolhe uma alíquota de 6%, 1,5% se ele quer manter para a filha solteira ou casada, e quando ele vai para a inatividade, ele não recolhe nada. Então, isso precisa ser rediscutido. Ok. Bom, vamos partir para a pergunta das pessoas agora, dos nossos telespectadores. O Daniel quer saber o que é a regra de transição e quais as mudanças dos benefícios para os servidores públicos. Bem, nós temos uma regra de transição, nós falamos aqui, vai ser estabelecida uma idade, se aprovada a PEC 6, o que nós esperamos que não seja aprovada dessa forma, 62 anos para a mulher e 65 para o homem, porém vai ser criada uma regra de transição, que em linhas gerais vai demorar em torno de 12 anos para essa regra se vigorar, que esses 62 e 65. Exatamente. Vai começar com uma idade mínima de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. 56 para a mulher e 61 para o homem. 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Porém, essa idade vai aumentando ano após ano, até chegar aos 62 e 65. Além disso, no caso do INSS, para quem tem no mínimo 2 anos para se aposentar, falta 2 anos, aí vai ter uma regra mais benéfica, ele vai ter que recolher 50% do tempo que falta para se aposentar. Aí ele não vai precisar completar essa idade mínima de 56 e 61, 56 para a mulher e 61 para o homem. Mas para o servidor público já vai prevalecer esses 56 e 61. E outro detalhe importante, o servidor público, para ter direito à paridade, a chamada paridade e integralidade, quando eu falo isso o servidor já sabe o que é, ele vai ter que ter no mínimo 62 e 65. Isso sem regra de transição, ou seja, abole a regra de transição que foi criada na emenda 41 e na emenda 47, e para ele ter direito ao último salário, ele vai ter que ter no mínimo 62 anos para a mulher e 65 anos no caso do homem, extinguindo as regras de transição que foram criadas anteriormente. Okay. Vamos só numa última pergunta aqui, que inclusive é de uma servidora pública, Lisa Soares. Olá, tenho quase 45 anos e apenas 4 anos e meio contribuo como servidora pública estadual. Como será no meu caso? Eu posso ter esperanças em me aposentar ou tenho que investir na minha saúde para trabalhar até os 137 anos de idade? Humor à parte, a luz no fim do túnel para mim? Olha, ela fez uma pergunta muito importante, porque existe uma previsão na proposta de emenda constitucional número 6, que é a seguinte: a idade mínima é 62 para a mulher e 65 para o homem. Porém, toda vez que a expectativa de sobrevida do brasileiro aumentar em 1 ano aos 65 anos, a idade mínima vai aumentar em 1 ano. Então, a cada 4 anos, essa expectativa tem aumentado 1 ano. Então, se confirmar esse aumento da expectativa de sobrevida, daqui a 4 anos a idade mínima vai ser 63 para a mulher e 66 para o homem. Ou seja, para essas pessoas mais jovens, o cenário para se aposentar vai ser muito difícil, vai ser quase inalcançável. Provavelmente, muitos vão se aposentar pela compulsória, ou seja, aos 75 anos de idade. Nossa, bom, gente, vamos então para o último intervalo. No próximo bloco a gente tira mais dúvidas. Até já.
Na proposta de reforma da Previdência, o governo prevê um modelo de capitalização, uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro. Neste caso, o dinheiro dele é investido individualmente. O modelo atual é o de repartição. Quem contribui paga os benefícios de quem já está aposentado. A ideia é que a capitalização substitua gradualmente o atual sistema. A gente explicou isso agora, né, Roberto, dessa questão do modelo de repartição, que são os mais jovens mantendo a aposentadoria dos mais velhos. Com a nova proposta, a gente tem o de capitalização. Eu responsável pela minha aposentadoria, pela minha previdência. Esse modelo como que vai ser? Vai ficar por conta dos bancos, gerenciarem tudo isso? Como que vai ser? Primeiramente, o governo, nessa PEC número 6, não estabeleceu como vai ser esse regime de capitalização. Diz que vai ter uma lei complementar que vai estabelecer que o trabalhador vai poder escolher entre a previdência social e essa previdência privada. Se ele escolher na previdência privada, que vai ser administrado por instituições financeiras, ele abre mão da previdência social. Instituições financeiras, bancos. Bancos, é isso. Bancos e seguradoras. E aí, nesse caso, esse trabalhador, só ele passa a contribuir, o empregador não vai contribuir, se o empregador contribuir se ele quiser, e aí vai formar uma poupança individual, né? E essa poupança individual, por exemplo, se eu vou contribuir R$200 por mês, vai acumulando esse valor vai sendo aplicado no mercado financeiro, no mercado de capitais, e no futuro, dependendo do quanto você juntar esse valor, acumular, é que vai gerar um valor de aposentadoria. Com certeza, grande parte da população brasileira vai receber valores bem inferiores a um salário mínimo. Porque não vai conseguir fazer aquele aporte todo mês. Não vai conseguir. A renda per capita do brasileiro é baixa, há uma informalidade muito grande. Então, mas o que vai acontecer? Muita gente vai acabar migrando para essa capitalização, porque a Previdência Social vai ficar tão desestimulante, né, vai ter regras tão restritivas que muitos trabalhadores vão falar: eu prefiro abrir mão da Previdência Social e vou contribuir para a Previdência Complementar Privada. E aí não vai ter mais Previdência Social. Então vai ser um modelo que, uma vez que ele optar, aí é compulsória. Ele vai ter que contribuir só para o banco. Só para o banco. Bom, Roberto, e esse modelo ele não deu certo em alguns outros países, né? No Chile, por exemplo, eles privatizaram a Previdência na década de 1970 e hoje o que a gente vê lá? Idosos com dificuldade de vida, com dificuldade de sobrevida, de manutenção mesmo, dificuldade para viver mesmo, né? Isso pode acontecer aqui também? Perfeito. O Chile, na década de 70, no governo Pinochet, privatizou a Previdência, adotou esse sistema chamado de capitalização, que é de formação de reservas individuais, de saldo de contas individuais. Isso gerou hoje uma situação que está acontecendo no Chile de extrema pobreza entre os idosos e de suicídios. A taxa de suicídio de idosos está alarmante. Os idosos recebem cerca de 50%, a maioria, do salário mínimo chileno. Então, mostrou que esse sistema não dá certo para países, principalmente países de desenvolvimento. A previdência social, principalmente em países como o Brasil, países em desenvolvimento, é o principal modelo de distribuição de renda. Nós não podemos abolir com esse modelo que está em vigor. O seguro social, ele precisa ser fortalecido, mudado, ele precisa ser modificado, mas não abolido, porque senão nós vamos viver a situação que a Argentina está vivendo, porque a Argentina também adotou esse modelo misto de capitalização, o Chile adotou e o México também fez uma mudança radical. E o resultado foi pobreza, miséria e muitos não alcançam o direito à aposentadoria. E se alcançam, recebem valores ínfimos, que não são suficientes à sobrevivência e à dignidade desses trabalhadores. Bom, vamos para mais uma pergunta, a última pergunta aqui falando do idoso, né? Do senhor José Maurício Vieira. Ele disse o seguinte, que ele aposentou com 25 anos de contribuição, aos 46 anos. Ele continuou trabalhando e hoje já tem 26 anos que ele trabalha depois de aposentado, contribuindo. Como que fica o caso dele? Existe essa de aposentar 2 vezes? Se não, e essa contribuição ao longo desses 26 anos? O que vai acontecer com ela? Pois é, Isso foi tratado na reforma? Esse ponto? Não foi tratado na reforma, porque antes havia, até 1994, um chamado pecúlio. O trabalhador que aposentava e voltava a contribuir, ele tinha direito ao dinheiro de volta. O governo acabou com isso, o Supremo Tribunal disse que não tem direito à desaposentação, ou seja, a melhorar o valor da aposentadoria. Então, a pessoa que aposenta e continua contribuindo, ela não tem retribuição nenhuma do valor daquilo que ela está contribuindo. Então, isso também não está sendo tratado
absolutamente nada sobre a reforma, é uma injustiça contra o aposentado. Inclusive, uma das propostas que está sendo apresentada na PEC 6 é que o aposentado que continua trabalhando, se ele for demitido, ele não vai ter direito à multa rescisória dos 40% do fundo de garantia. Olha só. Então, e ele é obrigado a contribuir. E ele é obrigado a contribuir sem direito a retorno, e se ele for demitido, a empresa não tem que pagar a multa rescisória e nem vai precisar pagar o fundo de garantia. Veja que isso não tem nada a ver com Previdência, mas eles estão incluindo na PEC número 6. Verdade. Bom, gente, é muito importante, a gente estar terminando o programa aqui, da gente reforçar sobre a importância da participação popular também, não? Também, né? Inclusive, as principais centrais sindicais do país já estabeleceram uma agenda de manifestações contra a reforma da Previdência que está sendo apresentada. O primeiro grande ato previsto, que a gente está vendo aqui, está marcado para o dia 22 de março em várias cidades do país, viu? É isso, vamos reforçar a importância das pessoas se envolverem nesse projeto. Perfeito, porque como a gente já falou, a proposta ela foi elaborada exclusivamente por economistas e ela reflete interesses, sobretudo, do mercado financeiro. Né? O interesse, a quem interessa essa reforma? Interessa o mercado financeiro, não interessa aos trabalhadores. Então, se os trabalhadores não se mobilizarem, essa proposta vai ser apresentada. E nós vamos perder o principal sistema de proteção social que nós temos em vigor no Brasil. Então, o brasileiro precisa acordar, precisa despertar, precisa se mobilizar, pressionar os deputados, não só os deputados federais e senadores, mas vereadores, deputados estaduais, prefeitos, para que nós possamos ter uma discussão democrática e que nós possamos construir, de fato, uma reforma previdenciária justa e que, de fato, reflita os interesses da sociedade brasileira. Porque, na sua visão, essa reforma ela precisa acontecer, só não pode ser do jeito que ela está. Perfeito, ela não pode acontecer da maneira como foi apresentada pela PEC número 6. Ela vai demolir, ela vai destruir a Previdência Social. E nós vamos caminhar para um modelo como está em vigor no Chile. E tem informação para todo lado para as pessoas saberem, né? A gente fez um programa aqui hoje, gente, tentando esclarecer o máximo de dúvidas de vocês, mas ainda assim é difícil a gente conseguir esclarecer tudo, porque são muitas dúvidas, né? Então, esse trabalho de informação cabe a todos nós, a gente, imprensa, comunicação, mídia, né? Mas a todas as outras instituições também, a academia precisa discutir isso, as associações de bairro, as pessoas precisam se envolver na sociedade como um todo. Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho muito importante esse papel que a Rede Minas está cumprindo aqui como um veículo de comunicação e é fundamental essa difusão dessa informação. A proposta começa a ser discutida hoje, mas ela vai ser, uma vez aprovada, esse retrocesso aprovado, nós não temos como reverter. É fundamental. Esse é um ano importante para o cidadão brasileiro. Verdade, essa é a nossa obrigação como emissora pública, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação. Parabéns pelo programa. Obrigada. Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre isso aqui no Opinião Minas. Podem apostar, viu? Se tiver dúvida, pode ir mandando que a gente já prepara o próximo programa.